Olá, professores! Vamos dar início a mais um TPC da área de Ciências da Natureza e Matemática. Hoje, com o tema Competências Socioemocionais. Essa é a nossa equipe. Eu, PCNP de Química, que sou a Luciane, a Sandra, que é a PCNP de Matemática, a Meire, que é a PCNP de Biologia, e a Aline Crociari, PCNP de Educação Especial. Essa, então, é a pauta do nosso TPC de hoje. Nós vamos fazer um feedback da TPC do dia 2 de julho. Vamos falar sobre a definição de competências socioemocionais. Vamos discutir algumas questões norteadoras também sobre competências socioemocionais. Vamos falar de competências para além do conteúdo. Vamos falar de educação especial e fazer a avaliação da TPC. Os objetivos da TPC de hoje são apresentar os resultados das atividades da TPC anterior, conceituar competências socioemocionais, relacionar competências socioemocionais aos documentos BNCC e Currículo Paulista, associar competências socioemocionais aos roteiros de atividade, associar competências socioemocionais à avaliação de aprendizagem, associar competências socioemocionais a correções e feedback, e faremos uma reflexão sobre a concepção de deficiências, então tendo como base as competências socioemocionais. Então aqui é o feedback das atividades da TPC do dia 2 de julho. Então, tinham duas questões. A primeira questão era com base nas orientações sobre avaliação, em que a Meire colocou as características das questões. Então, 344 professores responderam, 320, então 93%, disseram que nas suas questões, eles já contemplam a contextualização. 194 professores disseram que também nas suas questões tem parametrização. 230 disseram que fazem questões explorando a capacidade de escrita do aluno. E 213 disseram, então, que as suas questões eles contemplam a proposição de questões operatórias e não transcritórias. Pode passar, Meire. A outra questão era com base nas orientações sobre feedback. Então, a gente foi discutir as características do feedback e, então, os professores analisaram quais características já contemplam no seu feedback. Então, 255 professores disseram que no seu feedback ele já é assertivo, então tem comunicação clara, objetiva, direta. 281 professores disseram, então, que o seu feedback ele é respeitoso. 191 que esse feedback é descritivo, então que avalia de forma objetiva e sem julgamentos pessoais. 149 disseram que o seu feedback ele é oportuno, então acontece momento e local adequado. E 194 disseram que ele é específico, porque eles especificam claramente os pontos positivos e negativos no feedback. Pode passar. Aqui, então, agora a Meire, vou passar a palavra para ela e ela vai falar um pouco sobre competências socioemocionais. Olá, professores, sejam bem-vindos a mais um ATPC na área de Ciências da Natureza e Matemática e Educação Especial. E vamos, então, falar um pouquinho de competências socioemocionais. Sabemos que competências socioemocionais são várias, né? Existem diversas, mas nós vamos trazer aqui para vocês aquelas que a BNCC, Currículo Paulista, abordam para linkar, né, com o conteúdo, com
as atividades para os alunos, então nós vamos abordar especificamente essas daqui com vocês. Então vamos lá. Competências socioemocionais, nós vamos trazer para esse momento uma situação hipotética de uma professora que, num determinado dia, num dia comum, acorda atrasada, né, e por conta disso, irritada, porque o despertador acabou desligando, enfim, se atrasou para acordar, e o seu dia ficou todo comprometido. Acabou levantando meia hora depois do que havia previsto. Esse pequeno deslize gerou algumas consequências para essa professora. Então, ali nessa questão, ela teria que rever toda a sua agenda do dia, em virtude desse atraso, né, desse pequeno deslize que aconteceu. Então, ela teria que, para esse dia, né, nessa revisitação da sua agenda, ter foco nas tarefas que ela teria que desempenhar naquele dia. Então, não vai checar o celular milhões de vezes ao longo do dia, vai ter que desmarcar alguns compromissos, reagendar outros e reorganizar o seu dia. E vocês podem ver aqui, professores, que nós destacamos algumas palavras-chave, né, para que haja contextualização aqui dessa nossa situação hipotética e trazendo essas estratégias de leitura. Então, evidenciando aí o levantar meia hora depois do que ela havia previsto, isso gerou consequências, ela teria que rever a sua agenda, ela vai precisar ter mais foco nas tarefas do dia, né, e aí desmarcar alguns compromissos, reagendar outros e reorganizar todo o seu dia em virtude de meia hora de atraso. E isso, apesar de ser, né, uma situação hipotética que nós trouxemos, mas acontece conosco, né, muitas vezes no decorrer do nosso dia, da nossa semana. Então vamos lá. Por que nós trouxemos essa situação hipotética? Para mostrar que agora essa professora ela vai ter que lidar aí, vai ter que lançar mão de habilidades, tanto cognitivas quanto socioemocionais. Dentro das habilidades cognitivas, ela vai ter que fazer alguns cálculos, né, com resultados exatos ou aproximados envolvendo medidas de tempo, porque uma vez atrasada, meia hora, ela teria que então refazer o cálculo do seu tempo, do seu dia, então pensar na gestão do tempo para esse dia. Dominar a leitura e a produção de gêneros textuais que lhe permitam se comunicar com as pessoas com quem tinha compromissos, sejam eles escritos, como um e-mail, ou uma mensagem de texto, uma mensagem de voz, né, mensagens orais, para, inclusive, se desculpar pelo atraso. Então ela teria que dominar aí a questão da leitura, produção de texto, mandar um e-mail, se justificando, né, pelo atraso e se reorganizando na agenda do dia. E não só essas habilidades cognitivas, mas também lançando mão de habilidades socioemocionais, como, por exemplo, capacidade de lidar com as frustrações, porque ela tinha se programado, ela tinha previsto uma agenda para o dia e essa agenda se desorganizou de uma forma geral, né? Então, lidar com esta frustração, estar aberta para mudanças no percurso daquele dia, ter foco, porque agora reorganizando, né, a agenda, ela teria que focar mais as suas atividades, as suas ações, saber se organizar, né, então seria aí uma autogestão, e lidar bem com as relações interpessoais, né, para não acabar passando aquela irritação do dia para as outras pessoas, sabendo lidar com o próximo, naquela agenda do dia, como nós já dissemos ali, né, tratando por e-mail as pessoas, ou até presencialmente, enfim, mas teria que saber lidar aí com as pessoas. E aí, então, nós trazemos aqui uma frase muito interessante, muito importante, que vai ser também abordada pelas meninas no decorrer da TPC. As competências socioemocionais, elas nada mais são do que habilidades que você pode aprender, praticar e ensinar, né? Então, a habilidade socioemocional não é somente aquilo que nós já trazemos, mas nós podemos aprender algumas, praticar outras e ensinar outras tantas, ok? Continuando então, aqui de novo nós intencionalmente grifamos algumas palavras-chave, né? Até para saltar os nossos olhos e podemos entender melhor o tema dessa TPC de hoje, que são as competências socioemocionais. Então, são capacidades individuais
Então, eu, como indivíduo, já trago essas competências que vão se manifestar nos meus modos de pensar, de sentir, nos meus comportamentos ou atitudes, né? Para me relacionar comigo mesmo e também com o outro, né? Estabelecer objetivos, tomar algumas decisões, enfrentar situações adversas ou até situações novas, como foi o caso dessa situação hipotética que nós trouxemos aqui da professora. Elas podem ser observadas no nosso padrão do dia a dia, né? No nosso padrão costumeiro de ação e reação com as pessoas, e até conosco mesmo, como eu já citei, frente a esses estímulos que podem ser pessoais ou até mesmo sociais, ok? Então vamos lá. Nós trouxemos esses emojis aí para mostrar as carinhas, né? Que vão definir algumas competências socioemocionais. Mas quais são elas, né? Porque a gente tem falado das competências até aqui, mas então agora nós vamos explorar um pouquinho quais são essas competências, e como eu já disse, existem outras tantas competências socioemocionais, mas nós trouxemos aqui aquelas que estão relacionadas com a BNCC, ok? Então vamos aqui definindo as macro competências socioemocionais, que são 5, né? A autogestão, o engajamento com os outros, a amabilidade, resiliência emocional e abertura ao novo. Essas são as 5 macro competências socioemocionais. Dentro de cada uma dessas macro competências, nós vamos ver as outras competências que competem a essa macro competência, podemos dizer assim. Então, por exemplo, dentro de autogestão, as competências que nós temos são determinação, organização, foco, persistência, responsabilidade. Dentro da macro, engajamento com os outros, nós vamos ter iniciativa social, assertividade, entusiasmo. Dentro de amabilidade, empatia, respeito, confiança. Dentro de resiliência emocional, tolerância ao estresse, autoconfiança e tolerância à frustração. E dentro de abertura ao novo, curiosidade para aprender, imaginação criativa e interesse artístico. E vamos agora, então, olhar para cada uma dessas macro competências socioemocionais, começando pela autogestão. Nós temos aqui, então, dentro da autogestão, a responsabilidade, determinação, organização, foco e persistência. Essa macro competência, ela diz respeito, então, à capacidade do ser humano ter foco, dele ter responsabilidade, precisão, organização e perseverança, com relação aos compromissos que ele tem no dia, as tarefas e os objetivos estabelecidos para a vida. Também está relacionada à capacidade de autorregulação, como nós falamos ali naquela situação hipotética da professora que se atrasou. Tá? Alguns estudos revelam e relacionam o desenvolvimento dessas competências socioemocionais, determinação, foco, organização, persistência, responsabilidade, com o avanço na escolaridade, o aumento de notas escolares e também em avaliações externas, e o aumento do nível de conhecimento e desempenho acadêmico em leitura e escrita, ok? Então, nós vamos ver aqui que a autogestão, esta macro competência socioemocional, ela tem relação com as competências gerais da BNCC. Quais são elas? A competência 6, a 7 e a 10, ok? Caminhando então para a próxima, nós temos o engajamento com os outros, né? Dentro dessa macro competência, nós vamos ter iniciativa social, assertividade e entusiasmo. Essa macrocompetência diz respeito à motivação e à abertura para as interações sociais. E alguns estudos mostram que o desenvolvimento dessas competências, iniciativa social, assertividade, entusiasmo, evita a evasão escolar. E na vida adulta está relacionado a realizações no mundo do trabalho, à empregabilidade e ao equilíbrio salarial para a vida adulta, mas aqui estamos falando dos nossos alunos, então vamos focar aqui na questão da diminuição da evasão escolar, por exemplo, certo? Então, aqui no caso também é importante
esse engajamento para formação de lideranças, né? Então, aquele aluno que, né, é um representante de sala, ele tendo essa competência, ele vai se dar melhor na questão da liderança, por exemplo. Essa macrocompetência, ela está relacionada com competências gerais da BNCC, quais são? A 3, a 4 e a 5, ok? Passando para a próxima, nós temos a amabilidade. A amabilidade nós temos então a empatia, o respeito e a confiança. Essa macrocompetência, ela vai dizer respeito à capacidade de conhecer pessoas e ser afetuoso, solidário, empático, ou seja, ser capaz de compreender, sentir e avaliar uma situação pela perspectiva e repertório do outro, né? É a questão também da empatia que nós falamos tanto. Colocando-se no lugar, então, dessa pessoa, colocando-se no lugar do outro, ok? E aí os estudos também relacionam o desenvolvimento dessas competências, a empatia, o respeito, a confiança, com a conclusão, por exemplo, do ensino médio e a diminuição dos indicadores de violência. Aí para o pessoal do Conviva, né, os mediadores, que trabalham tanto esta questão, né, da diminuição, de dirimir as violências, os indicadores de violência, as violências, seja presencialmente ou também, como a gente tem trabalhado já, o cyberbullying, né? Então, desenvolver essa competência socioemocional, nós vamos ver que vai diminuindo esses indicadores de violência, ok? Esta macrocompetência está relacionada à BNCC nas seguintes competências gerais: a 1, a 4, a 6, a 7, a 8, a 9 e a 10, ok? Só lembrando que até aqui nós não temos elencado quais são essas competências gerais, porque nós todos temos acesso à BNCC e podemos consultar essas competências gerais quando necessário, ok? Continuando então, nós temos a resiliência emocional, que vai falar então da tolerância ao estresse, tolerância à frustração e à autoconfiança, ok? Então essa competência, ela diz respeito à capacidade de aprender com situações adversas e lidar com sentimentos como raiva, ansiedade e medo. Então, alguns estudos também relacionam o desenvolvimento dessas competências, tolerância ao estresse, autoconfiança, tolerância à frustração, com o aumento das chances, né, falando do aluno do ensino médio, por exemplo, o aumento das chances do ingresso no ensino superior e o aumento do desempenho acadêmico, né? Não só em relação ao ensino superior, obviamente, né, mas com relação a todo o percurso do ensino, tá? Então, esse aluno, quando ele, não só o aluno, mas nós adultos também, nós professores, quando sabemos trabalhar essa competência, né, que é a tolerância ao estresse, quanto estresse nós temos tido, não é mesmo? Ao longo desse tempo de isolamento, nesse tempo, né, de pandemia, tantas notícias ruins. Então, nós, não só falando de alunos, mas também nós adultos, nós aqui, professores, temos tido, né, que lidar com esse estresse. Então, tolerar o estresse, tolerar a frustração, quando muitas vezes queremos fazer algo e não conseguimos, quando muitas vezes queremos trabalhar aqui com as tecnologias e não conseguimos, porque não depende somente de nós também, né? Então, lidar com essas frustrações e também trabalhar a autoconfiança, saber que vai dar certo, que nós vamos conseguir avançar, ok? Essa macrocompetência está relacionada com as competências gerais da BNCC, que são competência 8 e competência 10, ok? E abertura ao novo, né? Aqui a gente vai ter a curiosidade para aprender, a imaginação criativa, interesse artístico, ok? E essa macrocompetência, ela diz respeito à capacidade de uma pessoa ser flexível, né? Já que ela está se abrindo para o novo. E quanto novo nós temos, nós estamos tendo que lidar, né? Quantas coisas estamos aprendendo, nos reinventando. Então, essa macrocompetência diz respeito a isso, né? A flexibilidade, a se posicionar frente a situações desafiadoras, incertas,
complexas, quantas coisas nós temos vivido, como eu já falei. E essa macrocompetência, ela tem relação com a disposição para novas experiências, tanto estéticas, culturais, intelectuais, né? Abertura para novos saberes aí. Então, essa macrocompetência vai se relacionar a isso, ok? E também os estudos relacionam o desenvolvimento dessas competências, que é, por exemplo, curiosidade para aprender, a imaginação criativa, interesse artístico, com o menor número de faltas na escola, por exemplo, avanço na escolaridade, aceleração do desenvolvimento das habilidades cognitivas. Lembra lá naquela situação hipotética da professora, que ela também teve que trabalhar, além das competências socioemocionais, as competências cognitivas? Então, a abertura para o novo também vai propiciar o desenvolvimento dessa habilidade cognitiva, né? Não só a habilidade socioemocional, mas também as habilidades cognitivas. E para o aluno, por exemplo, o aumento das notas escolares e o aumento do desempenho acadêmico, ok? Essa macrocompetência, ela está relacionada às competências gerais da BNCC, que são A1, A2, A3, 5, 6, 7 e 10, ok? Vamos caminhar um pouquinho mais, e agora com vocês, passo a palavra para a PCNP Luciane, que dará continuidade às questões norteadoras. Lu, está com a palavra. Obrigada, Meire. Então, agora nós vamos fazer uma reflexão sobre algumas questões norteadoras. Pode passar, Meire. Então, a gente vai aqui discutir sobre 4 questões. Então, quais competências socioemocionais são mais importantes? Por que essas competências precisam ser trabalhadas? Quem deve promover o desenvolvimento das competências socioemocionais? E que cuidado se deve ter ao trabalhar essas competências? Então, a primeira, quais competências socioemocionais são mais importantes? Então, a resposta para essa pergunta, ela demanda uma reflexão profunda sobre as atitudes e habilidades que permitem aos indivíduos enfrentar os desafios do século XXI. Mas a gente precisa ter como base alguns documentos. Então, no caso, a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, e o Currículo Paulista. A Meire já falou para a gente a relação, então, das competências socioemocionais com a BNCC. Eu vou falar agora para vocês sobre o Currículo Paulista. Pode passar, Meire. Então, na página 303 do Currículo Paulista, na área de matemática, diz o seguinte: o Currículo Paulista define as competências e habilidades cognitivas e socioemocionais que devem ser asseguradas ao longo da escolaridade básica, concorrendo para a formação integral dos estudantes, com vistas à construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Na página 369, na área de Ciências da Natureza, diz o seguinte: considerando que o Currículo Paulista referencia-se na educação integral, que busca o desenvolvimento pleno do estudante, as situações de aprendizagem da área de Ciências da Natureza devem mobilizar conhecimentos, conceitos e procedimentos, habilidades, práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Então, aqui a gente vê que o Currículo Paulista, ele tem a relação, então, com as competências socioemocionais. Assim como a Meire já falou para a gente, a relação com a BNCC. Então, esses documentos é que devem ser base para a gente entender quais são as competências socioemocionais mais importantes. A Meire já citou essas competências para a gente. Então, pode passar, Meire. Então, por que essas competências precisam ser trabalhadas? As competências socioemocionais, elas têm impactos positivos, então, na aprendizagem, porque gera um ambiente mais favorável à aprendizagem, os alunos têm melhores resultados em todas as disciplinas. Então, também gera impactos positivos no desenvolvimento integral, porque prepara os estudantes para estar no mundo, para compreender os diferentes, para serem críticos, atuantes,
para tomar decisões pautadas na ética. Então, ajuda os alunos a construir seu projeto de vida e a se capacitar, então, para o mundo do trabalho. Também tem impacto positivo na promoção de equidade, então, porque dialogam com as necessidades da sociedade civil, mobilizam famílias, contemplam, então, os anseios dos alunos, suprem carências e geram, então, impactos, indicadores sociais positivos. Também tem impacto positivo na mudança cultural, porque transforma o currículo, a escola, estimula a atitude cidadã, e a gente, então, tem desenvolvimento aí de uma cultura de paz. Pode passar. Quem deve promover o desenvolvimento das competências socioemocionais? Bem, o desenvolvimento das competências socioemocionais, ela depende de uma ação articulada entre família, entre os diretores, coordenadores, professores, auxiliares, monitores, porteiros, merendeiras, profissionais de apoio e limpeza. Enfim, toda a comunidade escolar exerce um papel importante no desenvolvimento dessas competências. Por quê? Porque as competências socioemocionais, elas são desenvolvidas na interação com o outro. Então, todo mundo é importante, não existe ninguém na comunidade escolar que não impacte no desenvolvimento dessas competências. Pode passar, Mandy. Que cuidados, então, se deve tomar, se deve ter ao trabalhar essas competências? Então, a gente precisa pensar na integralidade, porque para garantir que o trabalho com as competências socioemocionais, ele esteja integrado a outros aspectos da educação. Então, a gente não vai separar cognição e emoção no processo de aprendizagem. A Meire deu aí vários exemplos, né, do quanto as competências socioemocionais, elas impactam na aprendizagem dos alunos. Contextualização. Então, articular conceitos e práticas com o momento e contexto social. Então, nós estamos nesse momento dentro de um contexto muito propício para trabalhar as competências socioemocionais diante da pandemia, dessa situação que a gente nem imaginava estar vivendo. É importante também ter foco, então ter clareza dos princípios, dos objetivos e caminhos que devem nortear o desenvolvimento dessas competências. Flexibilidade. Então, precisa permitir diferentes abordagens, não criar um modelo a ser seguido. É importante alavancar o desenvolvimento do indivíduo e não moldar ele da forma que a gente quer. Então, é importante essa flexibilidade. Coerência. Então, promover o alinhamento da escola e preparar a equipe docente. Então, o professor precisa estar preparado para depois desenvolver os alunos. Então, o professor precisa entender essas competências socioemocionais, porque, como diz aquele ditado, né, ninguém dá aquilo que não tem. Mas, como a Meire já disse, as competências socioemocionais, elas podem ser aprendidas, praticadas e ensinadas. Potência. Então, é importante focar no potencial do aluno e não no erro, não nas dificuldades, porque a intenção não é gerar estigmas. Então, é importante valorizar a participação ativa do estudante, até mesmo, então, aí na construção das atividades. Isso aqui é muito importante, porque eu acredito que muitos de nós temos exemplos de alunos que tinham um comportamento, às vezes, ruim na escola, mas quando eles começaram a se envolver nas ações da escola, quando eles se sentiram ativos, participativos nessas ações, eles mudaram a postura. E depois de mudar a postura, a gente observa que tem uma melhora também na aprendizagem. Pode passar o próximo, Meire. Então, agora, a Sandra Oliveira vai falar para a gente sobre competências para além do conteúdo. Então, passo a palavra, Sandra. Bom dia, professores. Estamos aqui, então, no nosso TPC e nós vamos começar nós vimos até o momento
a questão quem são as competências, né, socioemocionais. Nós vimos aqui aonde que essas competências estão pautadas nos documentos oficiais. E agora eu faço a seguinte perguntinha para vocês. O que significa competências para além do conteúdo? Porque nós, professores, sempre nos preocupamos muito com a questão do o que ensinar. Mas diante do que ensinar, nós temos que trazer todo um ambiente favorável para esse aprender e para esse ensinar também. Por isso que as competências, quando se fala além do conteúdo, eu me refiro ao quê? A justamente as competências socioemocionais. Então, nós vamos agora pegar e sentir um pouquinho dessa questão em relação de como que a competência socioemocional, já que a Meire falou, a Lu também já falou, da questão que pode ser aprendida, eu vou praticá-la e com isso eu também vou ensinar, né? Então vamos lá. Eu tenho aqui um relato de uma experiência, a qual nós vamos verificar, analisar juntos, uma professora de matemática, é a Denise Oliveira. Ela conta a sua experiência em relação à questão pedagógica, que ela exercitava uma presença pedagógica incentivando os alunos a se autoavaliarem, mas sem objetivo claro de trabalho com as competências socioemocionais. Uma questão muito instintiva. Apesar que a gente vai ver que muitas competências socioemocionais, elas são instintivas, dependendo da pessoa, né? A professora se desconstrói. Antes, era uma ideia de professora de matemática que não sofre, que não tem dor, que não sabe conversar sobre determinados temas. Só matemática, conta Denise. Mas, segundo a professora, essa abertura foi importante para quebrar o estigma dos alunos de que a matemática é uma matéria difícil. Então, imagina só, pela postura dela diante dos alunos, que influenciou, de certa maneira, as relações, eles tinham um conceito da matemática que vinha da própria visão dela como professora, tá? Aí, aqui, o comportamento dos alunos muda, começam a ver que a relação entre eles e o professor é mais importante que o acerto e o erro. Olha que interessante, professores. Aqui foca que não é apesar de a gente estar trabalhando com objetos do conhecimento, nós não temos e não devemos perder de vista a questão realmente que nos traz as competências socioemocionais. Como a Lu falou muito bem, é quando a gente tem esse trabalho mais evidenciado, quando a gente tem presente as relações interpessoais. Então, aqui, as competências socioemocionais mudariam a minha vida como professor de matemática. Eu seria vista de outra maneira, daria um outro tipo de aula, e isso tira um pouco esse peso que a gente, professor de matemática, carrega, que a professora compartilha com eles sonhos, medos. Então, a gente é vista de uma outra forma. Isso não significa que você vai virar amiguinho, de maneira alguma. Você vai fortalecer essa relação que você tem quando a presença do aluno, que você está junto dele, faz parte, é corresponsável dessa aprendizagem, aonde ele vai ser o autor dessa aprendizagem, tá? Continuando, gente, vamos lá. Aí eu tenho aqui, suas aulas mudaram. Cálculos isolados deram lugar a problematizações, que buscam caminhos diferentes para gerar debate. O debate matemático pode ser incentivado por meio de imagens, enigmas e esquemas de lógica. Problemas assim levam a ponderações e suposições a serem contestadas. Meus alunos leem os problemas uma segunda vez para tirar o que não importa, diz orgulhosa. Denise conta que geralmente todos chegam juntos a uma solução. Mas quando há diferentes formas de resolução, a professora inicia uma conversa para avaliar. Olha aqui o espaço para o debate, né? Considerando tudo aquilo que é trazido a ela, né? Aqui.
E dessa forma ela não dá nome aos alunos que trouxeram determinadas resoluções, que trouxeram determinados procedimentos. Porque o que está em foco não é o aluno, e sim o processo no qual ele se desenvolveu para poder oportunizar o aprendizado. Então, aqui, álgebra aritmética e desenhos podem ser usados para chegar a uma mesma resposta, sugerindo diferentes potencialidades dos alunos. Então, aqui, ela também mudou o olhar dela diante dos alunos. Ela começou a olhar o aluno como um ser individual dentro de um contexto de aprendizagem, que ele possui potencialidades. Mas isso ela só pôde ter clareza a partir do momento que ela começou a exercer das competências socioemocionais com ela mesma, né? Por isso que competências além do conteúdo, nós sim temos as competências que são chamadas de cognitivas, mas temos atreladas a elas, como foi falado muito bem pela Luciane, pela Meire, essa ligação, elas não são separadas, tá? Aí o que a gente pode notar aqui? Que o quanto é importante, diante do processo, o professor ser sensível à leitura desses momentos, porque a partir do momento que ele fizer uma leitura, ele vai poder utilizar desses momentos para o próprio aprendizado do aluno. Então, o aluno vai poder fazer o quê? Vai poder aprender, porque o professor ele vai ter um pouco mais de cuidado e atenção na hora do planejar. Porque planejar, por mais que a gente fale ou deixe, assim, dúvidas, ele é intencional. Você planeja porque você almeja atingir algum objetivo, tá? E diante disso, você vai gerando o quê? Vai gerando o próprio desenvolvimento dessas competências socioemocionais, tá? E para isso, nós vamos agora trazer quem? O nosso famoso roteiro de atividades, né? Eu acho que nesse momento a gente traz, né, agora o cognitivo e também vai começar a associar esse cognitivo à questão das competências socioemocionais. Então, nós separamos aqui 2 pedacinhos do roteiro, 2 partes do roteiro. A primeira parte do roteiro é em relação a quem? O texto introdutório. Como eu falo com o meu aluno? Como eu me aproximo desse meu aluno? Para que eu possa ter propriedade de chegar e falar: olá, aluno, é hora de aprender. Para esse roteiro, utilizaremos 6 aulas. Essa tarefa vai levar você a um novo aprendizado. Então, aqui, o que eu posso visualizar em relação a esse meu roteiro? Eu exercendo como professor das minhas competências socioemocionais, porque para chegar a um texto desse, vamos lá, vamos tentar elencar algumas, porque a gente sabe agora, após a exposição da Meire, que nós temos as macrocompetências, e dentro dessas macrocompetências nós temos as outras competências que elencamos, são 17. Então, nós vamos olhar esse trechinho do roteiro e vamos analisar a questão o que o professor necessita desenvolver, colocar em prática para melhor oportunizar no seu roteiro, no seu texto introdutório, para chegar a esse aluno de uma forma que o estimule também, tanto a parte cognitiva, como também as competências socioemocionais. Aqui eu tenho, empatia. Gente, empatia. O que seria empatia? Todo mundo sabe, todo mundo utiliza dessa empatia, tá? E aqui, mais uma vez, nós vamos utilizá-la de forma intencional. Por quê? Para que eu possa fazer um texto no qual eu chegue até o meu aluno, que eu possa mobilizá-lo, que eu possa envolvê-lo, possa ser claro e objetivo em relação à trajetória que ele vai desenvolver, eu necessito me colocar no lugar desse meu aluno. E esse meu aluno, ele não é padronizado. Esse meu aluno tem as suas diferenças, tem as suas potencialidades. Então, eu tenho que ter o meu olhar para tudo isso. Então, eu não terei 35 alunos iguais. Eu terei o quê? 35 alunos que trarão as suas potencialidades, as suas compreensões e o seu aprendizado.
E com isso eu lembro que eu tenho a EJA, eu tenho o sistema prisional, eu tenho a Fundação Casa, eu também tenho os alunos com deficiência, tá? Nos quais tem as suas particularidades, tem as suas potencialidades. E também, nesse momento de pandemia, eu tenho aqueles alunos que possuem o maior acesso aos instrumentos, aos recursos tecnológicos, aqueles que não têm esse acesso aos recursos tecnológicos por falta deles mesmos, ou até mesmo por não ser permitido a eles, como funciona no sistema prisional e na Fundação Casa, a utilização. Então, para esses alunos, eu vou fazer o quê? Eu vou trabalhar com o meu roteiro impresso, mas nada me impede de, ao fazer o texto, eu tenha me colocar no lugar dele, que aquilo que eu for escrever lá, ao momento que o aluno ler, ele vai compreender, vai se sentir motivado para fazer, tá? E para isso eu vou sempre ser clara, objetiva, para que ele possa realmente estar se situando em relação àquilo que eu almejo, que ele possa traçar a sua trajetória e desenvolver as suas próprias habilidades, tá? Entusiasmo. Gente, eu acredito que essa questão do entusiasmo ela é tão presente porque quando nós, professores, né, eu professora também, quando a gente escolheu ser professor, a gente tinha e tem ainda dentro da gente, assim, a alegria e satisfação apesar de tudo. E agora, nesse momento de pandemia, muito mais, porque o trabalho, ele está surtindo um efeito muito positivo, tá? Em relação aos alunos que estão tendo acesso a isso. E com isso, o quanto que assim, o quanto eu posso exercer do meu entusiasmo ao fazer um roteiro que eu sei que vai chegar ao meu aluno e ele vai poder se sentir o quê? À vontade, confortável para fazer, né? Isso é muito importante. Então, nesse texto introdutório, tem que ter muito essa questão de eu me sentir muito bem ao fazer esse roteiro. Eu quero que você também se sinta muito bem de fazer e caminhar nesse roteiro também. Organização. O quanto é necessária a organização? Organização porque eu tenho que ter claro a minha sequência didática, eu tenho que ter claro o tempo que eu vou disponibilizar para resolver esse roteiro. Então, por isso que nós temos essa questão do escrever e deixar claro para eles a questão realmente do que é importante desenvolver em cada momento de cada etapa, tá? Então, por que eu tenho aquela atividade ali? Porque eu tenho uma intencionalidade de buscar o desenvolvimento em relação à própria habilidade cognitiva e também que eu possa desenvolver essa habilidade, essa competência socioemocional de me tornar uma pessoa organizada, tá? E depois a questão da assertividade, o quanto de clareza para você, professor, ao estar preparando aquele texto introdutório, o quanto você consegue realmente traçar esse caminho para que ele possa atingir os objetivos por você elencados e também que eles possam desenvolver ao final do roteiro o quê? A habilidade contemplada, tá? Que a gente pode ter, assim, agora no segundo bimestre, vocês estão com um rol de habilidades, as quais vocês estão colocando como ponto central nos roteiros de atividade de vocês, tá? Isso é pensando no professor. Nós citamos nós temos aqui 4 competências socioemocionais, mas pensem, professores, será que existe só essas 4? Porque nós estamos fazendo uma análise, uma breve análise. Então, é um momento de reflexão para vocês também, tá? Aí eu vou aqui para o meu aluno. Gente, se eu, aluno, pego e começo a ler um texto introdutório onde eu sinto que o professor ele ficou entusiasmado de fazer, eu também vou me sentir entusiasmado de resolver, de percorrer aquele caminho por ele indicado. Isso é muito importante. Eu vou conseguir organizar também meu tempo de estudo. Vou poder também organizar o meu aprendizado, que isso é muito importante. Por quê? Porque eu estou desenvolvendo a autonomia do aprender, tá?
com isso, eu vou sentir dentro, a partir do momento que eu consigo ler, me sinto envolvido e vejo que ali está me explicando todos os momentos que eu vou transcorrer desse meu roteiro, eu vou fazer o quê? Vou me sentir autoconfiante de fazê-lo. Então, eu não vou ter, assim, receios e medos, e sim a confiança, porque eu sei que o roteiro foi feito para que eu possa fazer o quê? Desenvolver e continuar com minha aprendizagem. E o legal também é a questão do foco. A partir do momento que eu tenho a assertividade do meu professor, que me mostra o caminho, os objetivos, eu vou focar naquilo que está sendo proposto. E ao focar, eu vou estar caminhando no meu aprendizado e com isso eu vou conseguir o quê? Desenvolver, tá? O que se espera de objetivo e de competência cognitiva, no caso, que é a habilidade, tá? Aí nós vamos para o segundo momento do nosso roteiro. Aqui nós temos a questão das atividades. Por que essas atividades? O que o professor, ao elaborar essa sequência de atividade, porque eu só peguei uma partezinha, tá? No nosso roteiro tem outros momentos no qual fazem parte da nossa sequência. E eles podem ser analisados da maneira que a gente vai analisar esse momento, tá bom? Então, aqui eu tenho aqui a presença das atividades como desafio, mas desafios possíveis. Eu tenho aqui o vídeo. Se é um roteiro que ele vai ser impresso, eu posso, com palavras mais acessíveis ao meu aluno, porque eu estou exercendo também a questão de olhar para ele, eu posso estar escrevendo um pequeno texto explicatório que vai pegar e fazer o quê? Vai mostrar para mim os procedimentos, quais são os passos que eu posso seguir. E com esses passos que eu posso seguir, como que eu vou estar resolvendo essa situação, problema, tá? Então, vamos lá, professores, convido vocês, junto comigo, a verificar quais são essas competências socioemocionais que, ao pegar e selecionar e elaborar as atividades, eu, professor, estarei desenvolvendo, praticando e até mesmo aprendendo, tá? Então, aqui, para que eu possa tornar minhas atividades prazerosas, minhas atividades interessantes, eu tenho que fazer o quê? Usar da imaginação criativa. Então, eu vou buscar textos, eu vou buscar vídeos o quê? Interessantes, contextualizados no momento do meu aluno, que estão de acordo com a idade do meu aluno, como ali os desafios. Nós pegamos e trouxemos algo do cotidiano na forma de uma problematização de um problema. E isso é muito importante. Como nós vemos no relato, quando a professora de matemática deixou de dar exercícios por exercícios e ela começou a problematizar as situações, ela começou a ser vista de uma outra maneira, e com isso o aluno se chegou mais próximo dela, tá? Aqui eu tenho a questão do respeito, o respeito pelo outro, isso é muito importante, tá? Por quê? Porque você, ao selecionar as atividades, você está olhando para o seu aluno e você está respeitando a potencialidade, o que ele pode fazer, como ele pode caminhar, porque o como é muito importante, professores, porque diagnóstico a gente tem, mas e como pegar e desenvolver isso? A partir do momento que eu tenho respeito, eu olho e vou selecionar as atividades que estão sendo possíveis para que o meu aluno resolva. Que nem é um desafio, só que é um desafio possível. Está dentro do campo de aprendizagem dele. Isso é muito importante. A confiança. A confiança, justamente, você tem muito claro para você, professor, que você escolheu aquelas atividades e você realmente tem certeza que, diante daquelas atividades, por aquilo que você proporcionou ao seu aluno, você pode dizer que você vai estar perseguindo os objetivos. E com isso, você se sente confiante de estar seguindo realmente o que você colocou ali, tá? E aí, professores, pensando no nosso aluno, o que é importante para o nosso aluno diante dessas atividades apresentadas?
Nós elencamos aqui também algumas, tá? Se você dá coisas atrativas a ele, se você proporciona a problematização no campo de interesse dele, gente, campo de interesse, eu pego e trago aqui, com a permissão da minha amiga Aline, a questão do aluno autista. Você só vai ter a questão da curiosidade para aprender se você realmente trouxer para esse aluno o centro de atenção dele. Então, por exemplo, ele ama o super-herói Batman, tá? Então, eu vou pegar e vou fazer o quê? Já estou falando de adaptações curriculares também, tá, gente? Eu vou fazer o quê? Vou pensar numa situação problema dentro do contexto que eu pontuei na sequência e vou montar, vou o quê? Elaborar uma atividade onde eu tenho o Batman, tá? Então, isso faz com que ele sinta-se o quê? Curioso de aprender, tá? Aí eu tenho aqui, se eu vou estimular a criatividade do aprender, eu também vou dar o quê? Vou dar condições para que o meu aluno possa usar do quê? Da sua imaginação criativa de buscar os caminhos que são mais, assim, aceitáveis, ou as hipóteses mais aceitáveis para resolver aquela situação problema. Isso é muito importante. Com isso, mesmo se houver alguma dificuldade, ele vai persistir de querer resolver essa situação problema. Então, o que acontece? Ele vai ter o quê? A iniciativa de tentar e buscar a resolução. E com isso, ele não vai se sentir frustrado, porque ele vai estar buscando. Então, aqui também tem como se lidar com a questão da tolerância à frustração. Então, ele consegue lidar com essa frustração, porque ele está fazendo, tá, professores? Continuando, dando sequência, vamos lá, avaliação da aprendizagem, que é a nossa outra partezinha do nosso roteiro de atividades, tá? Para isso, eu vou trazer a memória que nós desenvolvemos na semana passada, os tipos, né, de avaliações, as quais, nesse momento de pandemia, nós estamos trabalhando muito constantemente, que é justamente a diagnóstica e a formativa, tá? Diante disso, desse tipo de avaliação e das suas características, vão me oportunizar que, quando eu elaborar uma avaliação, quais seriam, vamos lá, professores, novamente, tá? Pensar na avaliação. Quais seriam as competências socioemocionais que eu, professor, vou estar praticando, vou estar aprendendo e também vou ensinar, né? Isso que é importante, porque a partir do momento que na sua avaliação você coloca essas competências socioemocionais, você vai atingir o seu aluno de uma outra maneira. E isso é muito importante, professores. Então lá, quais que a gente elencou aqui para vocês? Imaginação criativa. Existe N instrumentos de avaliação. Quando você está olhando para o seu aluno, você vai oportunizar a ele o quê? O melhor instrumento de avaliação que ele vai se sentir envolvido. Com isso, você vai estar respeitando, tá? E sempre mantendo a questão do quê? Do foco. Por que foco? Eu só posso avaliar, professor, aquilo que realmente oportunizei para o meu aluno aprender. Senão, eu não estarei avaliando, tá? Eu tenho que ter foco nos objetivos, foco no meu caminho que eu quero que o aluno verifique, que o aluno perceba realmente o que ele aprendeu e que ainda está um pouco difícil e se ele está tendo domínio ou não em relação à questão da habilidade. Eu exercendo isso ao preparar a minha avaliação, consequentemente eu vou estar estimulando coisas desse meu aluno, que são justamente essas competências socioemocionais no momento que ele for resolver essa avaliação. E aí nós elencamos o quê? Tolerância ao estresse, tolerância à frustração e autoconfiança. Claro, né, professor? A partir do momento que ele pega à frente dele um instrumento de avaliação e está conversando com ele, ele vai tentar fazer sim, ele vai se sentir confiante de fazer, se sentindo capaz de fazer. Mesmo se ele não conseguir, essa frustração
não vai ficar como limitante e não vai gerar estresse. Ele vai ficar o quê? Ele vai poder trabalhar algumas coisas e depois vocês, professores, em outros momentos, vocês podem estar novamente assumindo a questão do momento de mediação dessa aprendizagem e oportunizando a ele, tá? Vamos seguir, gente? Vamos lá. Correções e feedback. Nossa, outra parte muito importante do nosso roteiro, né? Por quê? É nesse momento que eu vou ter... Lembra daquelas características, professores, que nós trabalhamos a semana passada, que reforçam a questão do feedback e da correção? Ó, ser assertivo. Mas assertivo como? Ó, é ter a comunicação ser clara, objetiva e direta. Você realmente saber o caminho no qual você quer mostrar ao seu aluno. Respeitoso, é claro, professor. A partir do momento que você oportuniza um feedback e você permite que todos coloquem as suas dúvidas, aquilo que sabe, num debate construtivo, o que acontece? Você está tendo respeito ao outro, você está considerando o que o outro está também trazendo para você. Descritivo seria justamente você simplesmente focar naquilo que você está colocando no feedback, sem julgamentos. Não, eu estou trabalhando uma adição, então o que eu estou vendo na adição? Qual o procedimento que essa adição me disponibiliza para resolver essa situação, problema, tá? Oportuno é justamente por quê? Porque nesse momento que a gente pode também trazer como um momento de aprendizagem. O feedback, ele é um momento de aprendizagem. Ele é um momento onde eu posso estar colocando em evidência, em xeque, as minhas hipóteses e ver aonde que ocorreram os equívocos e também da onde eu vou proceder em relação aos acertos. Isso é muito importante, tá? Específico, por quê? Porque eu vou especificar o meu trabalho realmente no procedimento equivocado ou certo que o meu aluno vai trazer. Isso é muito importante, professor, porque nesse momento se constrói um ambiente onde ele se sente à vontade para poder olhar para si e olhar para o outro em relação aos procedimentos, né? Pensando nisso, vamos novamente fazer o nosso exercício em relação às competências socioemocionais. Eu, professor, para que eu oportunize, tá, justamente esse momento de correção e feedback produtivo para a aprendizagem do meu aluno, o que eu tenho que abraçar em relação a competências socioemocionais? Aí eu tenho, como já foi até colocado anteriormente, né, nas características pontuais em relação ao feedback, assertividade, tá? Então, assertividade é justamente assim, ter clareza que aquele momento é o momento que eu vou conversar com meus alunos, que eu vou considerar aquilo que eles forem falar, tá? E vou poder estar discutindo com eles, ter claro tudo isso. Respeito, novamente, nosso respeito permeia todo tipo de relação, né? Respeito para que todos possam ter a sua voz. E deixando assim esse momento extremamente importante, espaço para todos. Aqui é um espaço de aprendizagem, o feedback. Então é espaço para todos. E eu vou poder, e a partir e o foco é justamente no que eu vou oportunizar, que é o aprendizado. Então focar justamente naqueles processos que estão em relação à minha avaliação, tá? Isso é muito importante, tá? E vamos lá. E agora? E pensando no meu aluno, né, o que ele vai poder, assim, estar aprendendo, estar trabalhando, desenvolvendo, tá? Em relação a esse momento de feedback. Aí eu tenho a confiança, eu tenho a tolerância à frustração e a curiosidade para aprender. Claro, né, professor? A partir do momento que você o coloca como protagonista realmente do seu aprendizado, naquele momento de discussão, você vai fazer com que ele realmente se sinta motivado e curioso para aprender. Que ele sinta
em você e nos colegas, no momento pedagógico, a confiança que ele vai poder ser ouvido, que ele vai poder aprender com os outros. Isso é muito importante. E também a questão frustração, né? Mesmo você não conseguindo chegar no seu objetivo, você vai conseguir valorizar aquilo que você fez até o momento. Um aluno é muito isso. A partir do momento que ele consegue, ele vai ter um desafio, ele vai estar lá, ele vai estar conversando, tal. Tem um momento que ele não consegue. Só que aí ele está compartilhando com todos os outros, né, professor? Então ele vai perceber também que outros também não conseguem, mas outros conseguem e estão ali para poder fazer com que eles possam se sentir à vontade e conseguir também, né? Isso é muito importante, né, professores? Então, ó, antes de passar a palavra para minha colega Aline, eu deixo aqui a seguinte reflexão. Nesse momento de pandemia, nós estamos extremamente, assim, intencionalmente ou não, estamos usando das nossas competências socioemocionais. E nós estamos aprendendo cada vez mais a lidar com elas, porque esse é um momento extremamente adverso. É um momento onde a gente não tem, assim, como posso dizer, certezas das coisas. A gente está sentindo as coisas, né? A gente está sentindo o momento, a gente está sentindo os nossos alunos. Então, é um momento realmente, por isso que a gente trouxe toda essa reflexão pautada realmente em relação ao que vocês estão fazendo nesse momento, que é oportunizando a aprendizagem por meio de roteiros de atividade, tá? Boa formação para vocês. E, ó, Aline, querida, passo a palavra para você. Olá, professores. Esperamos que todos estejam bem diante desse momento tão difícil que nós ainda estamos vivendo, né? Faço das minhas palavras as palavras da Sandra em relação a essa fase delicada. Realmente acredito que estamos aí estimulando muito nossas competências socioemocionais, por isso que eu acho que o tema de hoje trabalhado neste ATPC, ele é de extrema importância, de extrema relevância. Muitas coisas foram ditas, né? Muitas reflexões foram realizadas até esse momento, né? Onde nós estamos finalizando o nosso caminhar. Coube a mim a missão difícil de encerrar esse ATPC, né, esse momento de estudos, esse momento de formação, mas antes eu gostaria de fazer uma ressalva. Quando pensamos nas competências socioemocionais, nós temos relações diretas com a educação especial, principalmente naquela competência que diz, como a Meire apresentou no início da nossa formação hoje, as competências macros, aquelas que estão relacionadas, né, ao aberto ao novo, abertura ao novo. Quando eu olho para essa abertura ao novo, logo me vem a ideia, né, o conceito de flexibilidade, porque essa ideia de flexibilidade, hoje, quando eu reflito sobre isso, é uma das principais características que nós, professores, temos que ter diante de tantas mudanças e diante de novos paradigmas que a educação vai atravessando. E a presença dos alunos com deficiência na sala de aula regular é um novo paradigma e que nos torna flexíveis diante da mudança de olhar, diante de olhar para esse aluno e ver como ele aprende. Não se assustem quando nós dizemos para vocês que vocês têm 35 alunos ou até mais e que desses 35 todos são diferentes, né? Olhar para isso, olhar para essa concepção é ser flexível diante das mudanças, diante ao novo, que está colocado aí na nossa frente diariamente, né? Olhar para aquele Intel que está na lista de presença do seu aluno e entender que aquele aluno ele vai além daquilo, né? E que olhar para ele, eu posso te ajudar a fazer isso. Eu estou aqui para isso, inclusive. Mas essa abertura ao novo, essa flexibilidade também é sua, professor, né? Entender que aquele Intel que está ali na lista vai muito além de uma abreviatura da deficiência intelectual, né? Que ele tem uma deficiência intelectual, mas que ele não é a deficiência, que ele não carrega aquilo, e que ele tem suas potencialidades, e que ele tem suas capacidades, e que ele está aberto aí para aprender, né? Como foi falado aqui ao longo do tempo.
Tudo isso é abertura ao novo, é uma flexibilidade. E hoje a gente convida você a fazer essa reflexão. E é claro que vocês não estão sozinhos, nós estamos aqui para auxiliá-los. Então, voltando aqui nos PPTs, como vocês podem ver, vamos nos direcionar direto para a atividade de hoje. Então, você, professor, tem lá na nossa pauta o link das atividades, da atividade que vocês terão que fazer. Na verdade, são 6 questões, tá? Onde você terá que pensar, refletir, considerando a elaboração do roteiro de atividades, a avaliação e o feedback, e elencar ali, tá? Além de todas as competências socioemocionais já citadas nesse ATPC, quais são relevantes para aprender, praticar e ensinar, pensando no professor e pensando no aluno, tá? Então, vou voltar de novo, caso tenha restado dúvidas. São 6 questões onde você, professor, terá que elencar, tá? Considerando a elaboração do roteiro de atividades, da avaliação e do feedback, quais outras competências socioemocionais, além daquelas que já foram citadas aqui no ATPC, são relevantes para aprender, praticar e ensinar pensando no professor e no aluno. Tá? Então, nós desejamos a vocês aí ótimas reflexões, uma excelente atividade e que vocês possam realmente colocar em jogo tudo o que foi discutido, tudo o que foi refletido até aqui. Então, essa é a nossa atividade, tá? Do ATPC de hoje. Pode passar a próxima, Meirinha, por gentileza. Depois disso, né, vou fazer agora aqui o feedback da avaliação, né? Que foi feito no ATPC anterior, né? Então, o que você achou do tema? Avaliação, correção e feedback abordado na reunião de ATPC. Então, ao todo, nós tivemos aí 344 respostas, como vocês podem ver aí no gráfico, tá? Nós temos aí muito bom, satisfatório e insatisfatório. Então, no azul, né, muito bom, 227 professores, o que equivale a 66%, responderam que a pauta, a avaliação, correção e feedback foi muito boa. Satisfatório, 114 professores, o que equivale a 33%, consideraram satisfatório. E, por fim, 3 professores, o que equivale a 1%, disseram que o tema, avaliação, correção e feedback foi insatisfatório. Dentre tudo que vocês escreveram nas avaliações, nós coletamos aqui algumas principais respostas, né, que nós trazemos aqui hoje para uma reflexão. Primeiro de tudo, muito bem elaborado, objetivo e instrutivo, acrescentando aspectos teóricos e práticos sobre avaliação, correção e feedback. Temos aí uma outra resposta, né? Os ATPCs têm sido os momentos para reflexões, aprendizados, bem como trocas de experiência entre os diversos agentes. Tenho certeza que quando tudo passar, nossos trabalhos terão uma nova dinâmica, novos pensamentos, propostas, interação e integração do desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem. Nós também temos, professor. Com certeza, esses momentos eles estão sendo muito ricos, né? De muita sabedoria para todos. E saiba que o núcleo pedagógico vê isso como uma via de mão dupla, né? Nós compartilhamos os nossos saberes e recebemos também os saberes de vocês. Uma outra resposta aí, muito bom e esclarecedor, um grande auxílio para os próximos roteiros. Parabéns pelo trabalho. ATPC bastante formativo. Uma outra resposta, o desenvolvimento desta pauta foi muito pertinente, pois é importante termos o feedback tanto por parte do professor, como também é importante que tenhamos o feedback para os alunos quando as atividades foram corrigidas. Uma outra resposta, onde um professor disse que cada TPC eu aprendo mais. Ótimas pautas. As apresentações têm ajudado bastante na melhora contínua da minha prática. Bom, professor, nós agradecemos aqueles que participaram, aqueles que responderam. O nosso muito obrigado. Por quê? Porque isso nos ajuda a nortear e dar direcionamento para as novas formações, tá bom? Então, esse daí foi o feedback das avaliações, foi o feedback das avaliações feitas por vocês, que a gente está aqui apresentando agora. E vamos para o próximo PPT, que fala sobre
a relevância desta pauta como instrumento de apoio à atuação dos professores na área de ciências da natureza e matemática, no que se refere à sua formação, né? Os conceitos abordados, as referências, as estratégias, as metodologias sugeridas, etc. Então, dizia o seguinte, que você, professor, tinha que indicar 1 para a menos relevante e 5 para a mais relevante. Então, nós tivemos aí um total de um professor, né, o que equivale a 3%, que indicou 2, 5 professores que indicaram 4, que é um total de 15,2%, e 26 professores que indicaram 5, que é um total de 78,8%. Tá bom? Pode passar, Meirinha. E aí, então, pessoal, fica o lembrete em relação à nossa avaliação. Não se esqueçam que ela está diretamente relacionada ao registro de presença de vocês nos nossos ATPCs, tá? Então, existe uma avaliação, onde está o link aí para o professor, e a outra avaliação, que é o link para o professor coordenador. Tá? Então, não se esqueçam de preencher, porque ela é muito importante e ela se relaciona diretamente ao registro de presença de vocês no nosso ATPC de hoje. Pode passar para o próximo. E aí, então, vamos chegando ao final com essa importante frase, né, do livro O Pequeno Príncipe, tão conhecido, tão falado e tão lido por todos nós, né, e que muito se relaciona com todo o tema trabalhado até aqui, né, tem relação direta com todas as competências socioemocionais que trabalhamos aqui, todo o trilhar, todo o caminhar, todo o aprendizado que fizemos. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. E aí, pessoal, o cativar aqui está no sentido de criar laços, tá? Como assim, né? Aquele que é amado, ele passa a ser responsável pelo outro, por aquele que nutre o afeto. E esse ensinamento nos diz que nós devemos ser prudentes com os sentimentos daqueles que nos amam. Nós devemos cuidar daqueles que nos amam. Cuidar com o que fazemos com eles e, sobretudo, cuidar com aquilo que ensinamos para eles, tá? Não se esqueça, a vida é feita de escolhas, né? E quando escolhemos estar aqui hoje, né? Nesse momento que vocês estão nos ouvindo, estamos construindo história, a história da educação, a história da nossa vida, a história das nossas ações docentes, né? E ao escolhermos ser professores, nos tornamos responsáveis por cada atitude nossa e por todos aqueles que cativamos, né? Eu sempre costumo dizer, tem muitas pessoas que dizem que ser professor é um dom. Eu acredito que ser professor exige muita competência e muito estudo, vai muito além de qualquer dom, né? E também exige muita persistência, muita paciência, porque diferente dos cantores, diferente daqueles que pintam quadros maravilhosos, né? O resultado das ações dessas pessoas são palpáveis e estão ali, diante dos nossos olhos. Nós não, professores, nós produzimos conhecimento, nós produzimos intelecto, né? Nós cuidamos do intelecto do outro, e muitas vezes esse resultado nós vamos sentir lá longe, quando de repente estamos num supermercado, anos mais tarde, vemos o nosso aluno com o seu filho, a sua esposa, e diz assim para nós, olha, hoje eu sou tal pessoa, eu trabalho em tal lugar, me lembro das coisas que você disse, tudo que você falou foi importante para mim. Então, é aí que está o resultado das nossas ações. Percebemos isso ao longo do processo. Muitas vezes demoramos um pouco para olhar para isso, mas pode ter certeza, todos nós somos eternamente responsáveis por aquilo que cativamos. E como cativamos? Cativamos e cativamos muito. Essa é a nossa grande responsabilidade. Bom, pessoal, então vamos terminando por aqui. Um grande abraço para vocês, se cuidem e até a próxima.